Olá, turma linda! Tudo bem? Hoje é 30 de março, terça-feira, nós vamos estudar matemática. Antes de abrirmos o livro, na página 50 e 51, eu percebi que algumas crianças estavam com dificuldades em unidades, dezenas e centenas. Então, eu queria passar uma breve explicação aqui, um bate-papo, para a gente tentar esclarecer isso, tá bom? Vamos começar pelas unidades. Unidade significa 1. Então, se eu quiser 5 unidades de picolé, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 picolés, o que significa 5 unidades de picolé, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Se eu quiser 3 unidades de laranja, como é que é então? Vamos lá. 3 unidades. 1, 2, 3. 3 laranjas, ok? Então, 3 laranjas, eu tenho 3 unidades, entenderam? Vamos para a dezena. 10 unidades é igual a uma dezena. Então, eu quero encher esse potinho aqui com uma dezena de bolinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas, eu tenho uma dezena. É o conjunto, dezena é o conjunto de 10 unidades, tá bom? Então, por isso que eu coloquei no potinho. Vai a dica aí, gente. Dezena, ó. 10. Olha aí essa parte vermelha. Então, quando eu falo em dezena, eu estou indicando 10. Então, cada dezena equivale a 10 unidades, ok? Vamos lá para outro exemplo. Eu quero 2 dezenas de bala. Cada potinho tem 10 balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No primeiro potinho eu tenho 10 balas. E no segundo potinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho uma dezena e 2 dezenas, certo? 2 dezenas de balas. Se eu quiser 4 dezenas de bolinha, olha só, nesse potinho eu tenho 10 unidades de bolinha, que é igual a uma dezena. Nesse segundo potinho também. Então, eu tenho 2 dezenas. No terceiro, eu também tenho mais 10 bolinhas. Então, são 3 dezenas. E no quarto potinho, eu tenho mais 10. Então, são 4 dezenas, certo? 4 vezes 10 unidades. Porque em cada potinho eu tenho 10 bolinhas. Então, são 4 dezenas. Ok? Vamos para centenas, né? No primeiro potinho, eu tenho 10 bolinhas. No segundo potinho, mais 10. Depois, mais 10, mais 10, mais 10. Cada potinho eu tenho 10 aqui. Então, se eu tenho 10 potinhos com 10 bolinhas, eu tenho uma centena. Porque uma centena é igual a 10 dezenas. Se você contar as bolinhas aqui, vai ter 100 no final. Centena, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok? Aqui nós estamos vendo de uma outra forma, né? Mostrando para vocês que se eu pegar todas as bolinhas e jogar num potão, eu tenho uma centena de bolinhas todas juntas, ok? Ah, e a dica também, ó, centena, quer dizer 100. Então, se eu tenho uma vezes o 100, eu tenho uma centena. Se eu tenho 2 vezes o 100, eu tenho 2 centenas. Se eu tiver 3 vezes o 100, 3 centenas, e assim vai, ok? Aqui está um quadro para a gente poder visualizar melhor. Vamos começar aqui pelo lado direito, ó. Eu tenho 100 unidades de bolinhas. Se eu contar aqui, eu tenho 100 bolinhas. Se eu for dividir em dezenas, eu vou ter 10 potinhos
com 10 bolinhas. Então, eu tenho 10 dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se eu quiser juntar todas essas bolinhas, aqui eu tenho uma centena. Uma centena é igual a 100 unidades, tá bom? Ou 10 dezenas. Outro exemplo, se eu quiser 5 centenas de bolinhas de gude, eu tenho que ter 5 potinhos com 100 bolinhas cada um. Nesse potinho tem 100 bolinhas, opa, aqui, nesse também e nesse também. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes 100, 5 centenas, né? 500 bolinhas, ok? Vamos ver se vocês entenderam direitinho? Vamos para a atividade. Uma menina, ela tem 6 unidades de picolé. Qual que é a resposta correta? Vamos lá. Na letra A, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 picolés. 7 picolés é 6 unidades? Não, já estou dizendo 6 unidades. Então, vamos ver a B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pode ser esse aqui. Quer dizer, é ele, né? 6 unidades, 6 picolés. Vou até marcar, então, a resposta correta é B. Por quê? Porque na letra C eu tenho 4 picolés e não quer dizer 6 unidades, né? 6 unidades igual 6 picolés. Certinho? Vamos para uma próxima atividade aqui, ó. O menino tem 3 dezenas de bala. Qual é a resposta correta? Cada potinho desses tem 10 balinhas, né? Mas aqui eu só tenho 2 potinhos. Aqui eu tenho 1 potinho. E aqui eu tenho 3 potinhos. Então, eu quero 3 dezenas. Qual a resposta correta? Isso, letra C. 3 dezenas de bala, certo? Muito bem. A outra dica que eu vou dar agora é, por exemplo, eu chutei um número aí, 256. A posição das unidades sempre vai estar aqui do lado direito. A posição das dezenas vai estar no meio. E a posição das centenas vai ser aqui do lado esquerdo. Então, no número 256, eu tenho 6 unidades, 5 dezenas e 2 centenas, 256. Ok? Entenderam? Caso vocês não tenham entendido, gente, mandem vídeo, me liguem, mandem áudio. Eu estou à disposição de vocês no período da manhã, tá bom? É garantido, que é o horário de aula. É só entrar em contato comigo para eu poder te ajudar a explicar, tá bom? Vamos lá para a página 50, então. Vamos fazer a atividade. No número 1. Em cada caso, escreva o número com algarismos e por extenso. Nesse material dourado aí, aqui a gente tem 100 quadradinhos. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. O que quer dizer? Eu tenho uma centena e 2 dezenas, né? Então, eu vou escrever aqui uma centena, 100 e 20 unidades, então 120. Aqui que nós vamos colocar o número. E aqui nós vamos escrever 120, escrever por extenso. Aqui a gente tem o ábaco, vocês já viram, né, em outras atividades como é que funciona. Temos as casas da centena, dezenas e unidade. É só a gente contar quantas pecinhas tem em cada um e colocar um numeral aqui embaixo. E aqui você escreve por extenso. E na terceira imagem é uma placa, que ele está dizendo que ele tem 6 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. Então, como é que vai ficar aqui o número? Coloca o número aqui e escreve por extenso, ok? Atividade 2. Cerque com uma linha única a cédula que permite pagar um produto que custa R$ 89,00. Cédula é nota, tá? A nota de dinheiro, né? Esse dinheiro que a gente tem aí é chamado de cédula, esse papel. Então, vamos lá. Ele quer comprar um produto que custa R$ 89,00. Se eu for com uma nota de R$ 10,00, eu consigo pagar?
Se eu for com uma nota de R$100, eu consigo pagar 89? E se eu for com uma nota de 50, eu consigo pagar? Ok? Vamos fazer as continhas aí e ver. Então, a dica é, eu preciso ter mais que R$89, uma nota maior que R$89 para poder pagar. Depois faz a atividade aí, eu quero ver se você acertou, tá bom? Atividade número 3. Estime e marque com X o valor aproximado. A menina está dizendo, se eu comprasse os 2 brinquedos, quanto eu gastaria? A minha imagem aqui está com problema, mas no livro de vocês conseguem ver. A boneca custa R$103 e o coelhinho custa 210. Então, eu tenho que somar. Se ela quer comprar os 2, então eu tenho que pagar 103 mais 210. Então, aí você vai colocar aqui um X, quanto ficou mais ou menos a soma desses brinquedos para ela poder levar, tá bom? Ok, número 4. Marque na reta numérica a localização aproximada de cada número. Aqui na atividade, ele tem uns quadradinhos com alguns números indicando o que você pode preencher. Vamos fazer o primeiro. De 0 a 50, ele quer que eu preencha o que tem aqui. Que número, mais ou menos? 210? Não, porque de 0 a 50, eu não tenho o número 210, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 40, 45 e assim vai. Então, desses quadradinhos aqui, qual que cabe aqui entre 0 e 50? 210 não cabe. 35 cabe? Sim, porque 35 está entre 0 e 50. Então, eu vou escrever 35 aqui, tá? Depois, 50 a 100 ele não pede nada. De 100 a 150 ele pede aqui, mas ele já colocou o 128. De 150 a 200 ele não pede. Aí ele pede para você preencher de 200 a 250. Qual desses números aqui cabe aqui entre 10 e 250? Tá? Se você tivesse de aproximar o número 480, aproximaria para 450 ou para 500? E por quê? Aqui, entre 450 e 500, eu vou pôr... Eu tenho 480, certo? Cabe aqui dentro. Então, se tivesse que aproximar, você viria para cá ou você iria para baixo? Explica aí por que você faria dessa forma, tá bom? Qual número e por que você faria dessa forma. Na atividade número 5, a gente tem aqui, calcule mentalmente da mesma maneira que as crianças calcularam e escreva o resultado. O menininho tá pensando, 500 menos 100. Quanto será 500 menos 100? Aí ele falou, bom, para facilitar, eu vou tirar esses zeros daqui. Então, vamos pegar só o primeiro algarismo aqui, ó, 5 menos 1. Deu 4. Então já sei. Se eu colocar de novo os zeros, eu consigo fazer o resultado. Então, voltou 500 menos 100 igual a 400. Aí ele conseguiu fazer a conta certinha. Ele não sabia de 500 a 100, mas ele fez na mãozinha, dá para contar, ó, 5 menos 1, 4. Só que como ele queria saber de 500 menos 100, ele voltou os zeros e aí deu o resultado 400. Vamos ver a menininha aqui, ó. 600 mais 100, ela não sabe. Então, o que ela fez? Ela tirou, porque os dois têm zero aqui, são iguaizinhos. Então, tirou o zero, ficou 6 mais 1, que é igual a 7. Então voltando os números, 600 mais 100 igual a 700. Entenderam aí a dica? Muito bem. Então vamos fazer a atividade aqui. Ele pede 200 mais 100, 300. E aí ele escreveu 300 aqui. Agora você faz o B e o C. 300 menos 100, quanto é que dá? Se não lembrar, pega a dica do menininho e da menininha aí, né? Tira o zero, faz a continha 3 menos 1, quanto dá, e depois coloca os zeros de novo, tá bom? E aí escreve aqui o resultado. Letra C, mesma coisa. Agora, fazendo um resumo.
Eu queria saber se você reconhece os números maiores que 100 e quais, tá bom? Dá para escrever aí embaixo na parte azulzinha, mas se não der, pode fazer numa folha. Depois me mandem fotos, tá bom? E eu também quero saber se você consegue fazer cálculo aproximado nas atividades e no seu dia a dia. Você consegue, por exemplo, ver quantas frutas tem na cesta da cozinha, quantos lápis tem no seu estojo. Você consegue calcular, fazer os cálculos? Quantos tem, quantos sumiram? Faz aí a atividade e manda para mim. Se tiver dúvida, já falei algumas vezes. Conversa comigo aqui que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Por hoje, matemática é só. Beijinhos!